Então, nesse momento, vamos todos se conectando, elevando nosso pensamento ao Mestre Jesus e conectando com essa espiritualidade amiga, que aqui acompanha também nossos estudos, nosso cotidiano, nos orientando, agradecendo pela oportunidade de estarmos todos aqui essa noite, estudando, trocando experiências, aprendendo cada vez mais. A espiritualidade amiga também ajude nossas irmãs que nesse momento darão início às nossas aulas, ao estudo de hoje e possamos cada um de nós absorver aquilo que é necessário para a nossa evolução. E assim, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Jesus. Graças a Jesus. Muito bom, obrigada, André. Imagina. Pode ir, Vivi. Tá. Fonte viva, Emmanuel, rotulagem. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 9. Tem algum barulho aqui, gente, de fundo. Espera aí. Pediu para fechar o microfone. Ou você colocou como co-hoster, ô Giovana? Ô, amor, peraí que eu esqueci. Tá, que aí dá para eu conduzir aqui, tá? Agora parou o barulho. Pronto. Obrigada. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais que, em muitas ocasiões, apenas exaltam a injustiça. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre que, em nome do Evangelho, procuram estender a miséria e a ignorância. Há juramentos por Cristo através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Há invocações verbais ao Cristo em operação puramente comerciais, que são escuros atentados à harmonia da consciência. Meditemos na extensão de nossos deveres morais no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas, mas isso é muito pouco se não lhe possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. É sempre fácil ter... me Só perdi subi um aí, pouquinho, gente. desculpa. É no 9, no 9. Obrigada. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Com o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Emmanuel. Bonito, né? Sim. Muito bom, né? O que eu entendi aqui é que não adianta você só ter os rótulos de Cristo, por exemplo, uma imagem, carregar isso, né, a matéria, né, por exemplo, uma imagem, uma medalhinha, se você não vivencia o que o Cristo ensinou, vivencia genuinamente as palavras de Cristo. Não adianta você pregar algo, né, materialmente, carregar consigo, se você não consegue viver os ensinamentos, né? Ele fala sobre essas rotulagens, né? Porque a gente rotula, tem esse hábito, mas internamente a gente não consolidou e não internalizou aquilo que Cristo nos ensinou. Foi isso que eu Muito bom. entendi. É isso mesmo, Vivi. O caminho é esse mesmo. Quem mais quer comentar?
Ninguém mais? Eita! O que é isso? Deu eco, acho. Espera só um minuto. Então, isso é muito importante, né, gente? Porque, como dizia o ditado dos antigos, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? A gente pode ter ótimas, né? A gente pode ter uma rede social maravilhosa, cheia de mensagens lindas. A gente pode ir lá no Gembe ou em qualquer outro lugar que as pessoas que você possa frequentar e ser uma pessoa super amável, né? Super adorável, atenciosa, fazer um trabalho voluntário. Mas como é que você é com todo mundo? Referente ao que você realmente aprende. Nós, seres humanos, a gente tem a vocação muito grande de estar muito preocupado com o que as pessoas pensam da gente, né? E a gente esquece que Deus nunca para de nos olhar. E Ele é o mais importante, né? Então, isso é para nos chamar a atenção mesmo a quem nós queremos questionar, né? Ô, Johari, deixa o seu celular no mudo. Ou porque ele fica dando uma interferência grande aqui. Eu estou colocando e aí tira. Ah, não, mas o meu estava mutado, mas desculpa. Ah, eu acabei de colocar. Bom, enfim. É assim, gente. Vamos nos observar mais, né? Antes da Giovana começar a aula, eu queria falar com vocês referente ao questionário, tá? O que acontece? Eu não sei se, por exemplo, eu, nas minhas aulas, eu procuro mastigar o máximo que eu consigo, né? E você vê, eu abro muito para que vocês questionem, que vocês façam perguntas, né? E assim, eu gostaria que vocês me falassem se está tendo alguma dificuldade de entendimento, né? Se vocês estão conseguindo pegar mais ou menos o que a gente conversa nas minhas aulas. Por que eu estou falando isso? Talvez vocês se não quiserem falar agora, depois pode me passar a mensagem, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz um questionário muito fácil. Muito fácil. Se a Giovana entrar lá, Giovana responder, você vai ver como ele está muito simples. Todas as perguntas estão totalmente dentro da aula e, principalmente, a maioria das perguntas que eu faço, elas não só estão na aula, como elas estão na nossa conversação, né? E teve muita gente que tirou nota muito baixa. Baixa mesmo. Então, isso me deixou preocupada. Eu gostaria que vocês falassem se eu não estou conseguindo me comunicar direito, se eu não estou conseguindo passar para vocês alguma coisa na aula. Várias pessoas não responderam o questionário, inclusive estão na sala de aula e não responderam o questionário. É um questionário super fácil. Para quem assistiu a aula, não precisa nem rever a aula para responder. Se você rever, é claro que é bem melhor, até para tirar dúvidas, mas isso me preocupou, por isso que eu falei, tá? Então, eu quero que, talvez vocês não queiram falar agora, mas depois pode me mandar mensagem se vocês estão tendo dificuldades para entender o que eu explico ou entender as perguntas do questionário, tá Posso bom? falar? Pode. Samantha, Quem? Ah, É a Andréia. oi, Andréia. Então, eu e o Cláudio faltamos na aula passada, né? Mas aí nós Uhum. assistimos a aula. Eu não vi quanto eu tirei. Eu Eu mandei. não passei Mas, ainda, eu não passei. mas, assim, de todos os questionários que vocês passaram, eu achei esse o mais prático. Você e o Cláudio não tiraram nota ruim, não, tá? Eu vou Ah, tá. Não, liberar depois então. da aula, tá bom? Não, tá bom. Não, eu Tá. tô falando porque, assim, de todos que nós já fizemos, eu achei esse Uhum. bem prático.
É, é. entendeu? De Ele todos, está né? muito prático mesmo. Ele está bem prático. Ele tá... Bom, eu achei que ele está bem prático. Por isso que eu estou perguntando para vocês, né? Por isso. Quem mais quer falar? Posso Vamos falar, ser bem Adriana? rapidinho para Eu, Ana começar Adriana. a Espera aula. só um pouquinho, gente. Débora, Espera só um pouquinho. Sabe o que pode acontecer Tá. também? Às vezes fica uns dias e a gente não lembrou direito e a gente não assiste a aula e quer tentar a sorte fazer o questionário muitas vezes sem assistir a aula de novo. Mas se a gente der uma repassadinha, a gente consegue responder. Pode falar. Quem está na É. frente aí? Vamos lá. eu já Fala, levantei Débora. A Débora já falou? A Débora. Não, Peraí, não vamos por falei ordem não. aqui, tá para mim. Débora, pode falar. Sabe o que acontece? É que, Ah, assim, na aula, é fácil o entendimento. Eu não sei que nota que eu tirei, porque você mesma disse que não passou nota nenhuma. eu não passei ainda, isso. Na verdade, eu acho que assim, a gente não tem muito que se preocupar com nota, eu acredito. Mas assim, na aula, quando a gente está ouvindo a aula, está ouvindo você, está ouvindo a Giovana, é tudo muito tranquilo. Quando você vai ler depois, aí as dúvidas começam a surgir. E aí você relê as coisas novamente. Vocês, mesmo assim, vou falar de mim, tá? Que estou começando agora com isso agora. Certo, Às vezes tem coisa que é difícil de entender eu certo. leio e releio e leio de novo e não sei o que lá. Então, é assim, eu acho que não é uma preocupação talvez que você tenha, normal, mas não deve ser uma preocupação muito séria, porque assim, eu acho que para todos nós, para vocês é muito óbvio, e o óbvio também se fala, né? Porque o que é óbvio para você, para mim não é. Então, assim, eu acho que Certo. ao longo do processo a gente vai se habituando, a gente vai se acostumando com a linguagem, com a fala. Então, assim, Certo. até fiquei curiosa agora com a nota. Tá bom, fique. Depois da aula eu passo. Obrigada, Tá Débora. bom, Muito bom o seu imagina. feedback. Deixa Pode a falar, Adriana Adriana. Fala, Adriana. Então, Samantha, você tá falando dessa É. última aula, né? Aham, Eu esqueci, eu não participei aham, da aula, né? Porque foi bem, aham. era aniversário do meu filho, e a gente acabou viajando. Só que aconteceu, como aí calhou de ser as quimioterapia da minha irmã, então eu não consegui responder, né? Eu só lembrei sem brincadeira hoje, mas hoje também foi um dia muito corrido, né? Porque como eu viajei, e aí logo era aniversário do meu filho, eu viajei no feriado. Como logo depois, aí você sabe que você fica com tanta coisa, e a minha irmã mora longe, né? Acho que eu comentei isso. Então eu acabei esquecendo, porque eu gosto muito, para mim é um desafio, eu estou adorando fazer questionário, sabe? Para Então, mim, tá. então para mim tá super tranquilo. Só esse que eu esqueci mesmo, muito Tá bom. correria. Se você assistiu a aula, dá tempo de você responder, porque eu vou fechar amanhã, tá bom? Ah, então eu Vivi? faço. Tá bom, Adriana. Vivi, você levantou a mão? Sim, Pode falar. Samantha, Ah, como a colega falou, esse também foi um dos que eu achei mais práticos, e para ser ah. bem sincera, eu duvidei que eu estava conseguindo responder com tanta facilidade. Eu Uhum, duvidei mesmo, porque eu faço anotação aqui no caderno, eu uso todo o material de apoio, volto à aula, e aí uhum, eu abri tudo aqui para responder e senti que eu consegui fluir. Aí eu falei, gente, eu tô uhum, fluindo muito. Será que eu tô fluindo certo ou tô fluindo errado? uhum. Então, esse é Não. só um retorno. Mas eu usei meu material de apoio, eu voltei, e é isso que Uhum, você falou, uhum, olhando a aula e olhando até no meu caderno, as suas perguntas, eu olhava no meu caderno e já tinha a resposta. Mas uhum. aí eu confesso por mim mesma que eu falei, gente, fui muito, muito É assertiva, pegadinha. assim. Eu pensei que é pegadinha. Então Tá é só bom, esse o então. retorno, tá bom? Tá Obrigada. bom, Pode então. falar, Obrigada, Sabrina. Vivi. Sabrina? Então, Samantha, eu continuo tendo problema para receber a resposta do seu questionário, né? Eu não sei o que acontece, porque todo mundo recebe, só você que não. E eu já troquei o e-mail, que antes eu estava usando o Hotmail, mudei para o Aham, Gmail. Eu recebi o da Giovana, mas o seu eu não aham. consigo receber. Então, eu fico sem Então, eu não saber. sei o que eu faço, Sabrina, porque assim, quando eu faço a relação, e o seu é um que eu mando separado ainda, eu clico só no seu para mandar, porque
Esse questionário, o que que a gente faz? Quando a gente libera para todos. E aí... É só a resposta que ela não recebe, Samantha? Hã? É só a resposta que ela não recebe? É só a resposta É. que ela... Manda nota para ela, fala, ó, você tirou tanto. sim. E tenta mandar É. por e-mail também, qualquer coisa. Pelo menos é uma saída para você não ficar sem saber sua nota, Sabrina, porque É que a o gente quer e-mail saber dela quem é está exatamente o tirando. e-mail que ela coloca, né? É o Eu não e-mail que tenho ela visto coloca. Então, eu A gente vê como é que a gente faz, tá, Sabrina? Eu eu, vou ver como é que eu eu coloquei faço. o Hotmail no começo, depois eu mudei para o Gmail, mas o Então, engraçado... eu não vou, mas eu vou ver como é que eu faço aqui, tá bom? Qualquer coisa eu Tá bom? fotografo e mando para você. Gente, eu preciso Johari, da minha mais aula. Eu preciso da minha aula. mais Agora detalhado vocês vão do que ficar aqui até isso, meia-noite. mais Não, o que eu detalhado digo é que assim, isso, o questionário, não tem como. não é um questionário, eu só digo nas explicações. Teve algumas aulas, a aula passada principalmente, eu achei que foi não muito corridas as explicações, mas eu acho que foi, que nem você falou, muito mastigado, assim, cara, entendeu? Eu acho que as explicações poderiam ser um pouco mais detalhadas, mas é só isso mesmo. Tá bom, então, querido. Vamos lá, Giovana? Vamos lá, gente. Então, eu vou dar uma dica para vocês responderem um questionário bem harmonioso. Oração antes, né, Samantha? Oração antes da aula a gente faz Oração para sempre. tudo, né? Oração Mas não antes adianta orar sem assistir a aula, que vocês não vão de responder assistir a também, aula, tá? né, gente? Aí é sacanagem, Ó, né? isso daqui é muito didático. É uma coisa que é muito material. Então, é oração para tudo, mas questionário e aula, você não participar, não responder, não há oração que vai fazer Ah, mudar não, nada. claro, né? Precisa assistir a aula, se Oração que a separar. Giovana quis dizer é para entendimento mesmo, Entendimento, né, o que a Giovana? gente faz aqui antes da aula, a gente sempre faz uma prece, Aham. a gente faz uma harmonização, para a gente ir entrando em sintonia para ter um entendimento melhor. Isso ajuda muito, né, Samantha? Então, Aham, vamos isso lá. Ó, mesmo. gente, então eu vou Oração pedir. para tudo. Deixa eu só. Pode pôr a aula, Giovana. Tá aparecendo para você? Ainda não, você não tirou ainda a lição Aquele, ainda. né? Ah, tá. Espera aí Agora que eu sim. vou colocar, compartilhar tela. Pronto, vamos lá, gente. Nossa, e também tem que orar muito, né? Para às vezes acontecer alguma coisa aqui com essa internet. Ai, já deu, peraí. Peraí, gente. Oi, mas o que está acontecendo? Deixa eu tentar aqui de novo. Estava Peraí, tá? aparecendo. Estava É, aparecendo? tava Tava. o que é perispírito. Uhum. Eu não sei, peraí. Compartilhar tela. Aqui. Compartilhar. Está compartilhando? Sim. Sim, mas não está no modo apresentação ainda. Põe só lá na tacinha lá embaixo, já é. Pronto. Agora vocês estão vendo, né? Não. Não? Você Não, colocou não, a tela cheia? Botei. Aí, ó. Vocês não estão vendo? A não, gente a está gente vendo, vê mas os não em tela slides. cheia. Vocês não estão vendo com tela? Aquela tacinha lá embaixo, Giovana. Mas eu coloquei. Tá aqui para mim, tá a tela cheia. Ah, pra gente não. Você Peraí tem que eu duas vou- telas, Giovana? Eu não, peraí. Não. Porque às vezes quando a gente tem duas telas, É. tem que mudar o modo de apresentação. Modo de Não, mas eu não apresentação. tenho duas telas, não. A gente mal tem uma. Peraí. Ai, ai. Acho que Então, tá modo peraí. exibição. Vocês estão vendo? Não. Agora também não. Peraí. Olha o cachorro da Águida. Ai, meu pai do céu. Que graça. E agora? A gente está vendo a aula, mas não em tela cheia. Caso você não consiga colocar em tela cheia, manda assim mesmo. E agora? Agora também não. Agora sim.
Sim, Aí, gente sim. boa. Então, Bom, vamos voltar para vocês verem a imagem também. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o perispírito, o que é o perispírito, né? E a gente vai usar os ensinamentos de Kardec e de Chico também para compor a aula da que a gente está trazendo hoje para vocês. Então, o perispírito é o nome dado por Allan Kardec, que é o elo que é entre a ligação entre o espírito e o corpo físico. Lembra que a gente fez aquela aula que tinha os três? O espírito, que era só aquela imagem assim de um foguinho assim, né? O perispírito, espera aí que eu quero ver a cara de vocês, pronto. O perispírito, que era essa imagem, e o corpo físico, que a gente já sabe, mas a ligação entre todos é o perispírito. Quando o espírito está desencarnado, é o perispírito, aqui, ó, ele está falando, ó, quando o espírito está desencarnado. Por quê? A gente aqui, quando encarnado, a gente recebe o nome de alma. Vocês vão encontrar alma nas leituras. Alma quando encarnado, espírito quando desencarna. Então, ele vem dizer que quando o espírito está desencarnado, é o perispírito que lhe serve como meio de manifestação. Ou seja, lembra que a gente falou lá naquela aula que vocês assistiram comigo, que aparece não é o espírito, é o perispírito. Tudo bem? Todo mundo está lembrado, né? Porque é o perispírito que tem a forma, e o espírito não tem forma. Tudo bem? Aí, esse ensinamento veio do apóstolo Paulo, que chamava ele de corpo espiritual. Então, vocês vão ver vários tipos de nomenclaturas. Corpo espiritual, perispírito, mas, na verdade, essa é a nomenclatura que Kardec traz no Livro dos Espíritos. Na questão 93 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: o espírito propriamente dito vive descoberto ou é envolvido por alguma substância? E os espíritos respondem que ele é envolvido por uma substância vaporosa para nós, ou seja, esse perispírito, ele é uma substância vaporosa para nós, mas para os espíritos ela é bastante grosseira. Mas ele é suficiente vaporoso para que ele possa volitar. Então, às vezes as pessoas falam, eu tive um sonho que eu estava voando. Não, você estava volitando, né? Então, quando a gente vê essa questão, quando a gente vai ler algum livro, o espírito estava voando. Gente, não existe. Agora, vocês são espíritas, então vamos tentar aprender direitinho como se fala, tá? Então, aqui, quando o espírito ele está volitando, e ela é vaporosa o suficiente para isso. Mas a gente acha que é tão leve, que é tão sutil, porque a gente não conhece, nós não sabemos. Nós não temos conhecimento de outros tipos de matéria. A verdade é isso que o Kardec vem trazer nessa questão 93. E aí, na questão 94, ele continua fazendo as perguntas: de onde tira o espírito seu envoltório semimaterial? De onde que ele tira esse perispírito? De onde vem? E aí ele fala do fluido universal de cada globo. Por quê? Nós não falamos que nós temos vários mundos? Na casa de meu pai não existem muitas moradas? Nós não falamos que existem mundos mais primitivos ainda que o nosso? Então, o perispírito de cada orbe, ele tem o seu fluido cósmico universal para compor esse perispírito. Então, cada mundo tem o seu perispírito que corresponde àquele orbe. Se é um mundo muito primitivo, esse perispírito ele vai ser mais pesado. Se é um mundo mais evoluído, se é um planeta mais evoluído, você vai ter um perispírito mais leve. Isso vai depender de cada globo, de cada orbe. E é por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos, que foi o que eu expliquei. Passando de um mundo para o outro,
O espírito muda o seu evantório, como os homens mudam de roupa. O que ele quer dizer? Quando vocês forem ler as obras do Chico, vocês vão perceber que muitas vezes, quando a espiritualidade vai fazer um trabalho em um dos mais inferiores, eles não podem chegar lá assim, iluminados, cheio de luz. Eles vão se revestir, eles mudam, né, essa composição desse perispírito. Eu vou pedir para vocês desligarem o som. Eu acho que eu não sei quem é. Tem alguém aí que está com o som aberto? Pronto, Giovana. Ah, então tá bom. Então, é o Rodrigo, ele já fechou. Então, quando eles saem do plano mais superior e eles vão para um plano mais inferior, eles mudam a composição desse perispírito, até para que eles possam se adaptar ali. E os espíritos, eles não podem ter aquela sensação, daquela luz, daquela toda. Ele tem que descer, sim, de uma maneira um pouco mais, de um perispírito um pouco mais inferior, naquela região que ele vai fazer socorro. Entendeu? Então, vejam bem, olha que bonito, se a gente for parar para pensar. Ninguém chega lá reluzente de luz, com um perispírito muito mais leve, eu sou mais iluminado que vocês. Se você quer descer para ajudar as trevas, salvar esses irmãos, ajudar, você vai ter que se compor de um outro perispírito um pouco mais pesado, compatível com aquela região. Então, a gente tira aí um ensinamento muito legal. Até aí, tudo bem, gente? Então, tá bem. Sim. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Ele quer saber se a substância, não o perispírito. E ele vem dizer não. Você vê que ele vai perguntando, ele pergunta do perispírito, depois ele vem falar da substância desse perispírito, ele cerca de todas as formas, de todas as perguntas que ele pode, em outras questões mais adiante, para ver se tudo se interliga. E olha que os espíritos respondem, não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo para o outro, o espírito se reveste da matéria própria para cada mundo, ou seja, cada mundo um perispírito diferente. Tudo bem até aí? Sim. Aí na questão 94, voltando para a sequência, que eu trouxe aquela questão anterior que está lá na 184, acho que é isso. Então, eu trouxe para a questão anterior para vocês perceberem como Kardec ele vai cercando, como ele vai fazendo tudo de uma maneira muito, né, sutil. Ele pergunta aqui, aí ele devolve a pergunta lá na frente para um outro espírito diferente, para ver se tudo se interliga. Na questão 94A, ele pergunta aqui, dessa maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam o perispírito mais grosseiro, foi aquilo que a gente estava falando. Então, se de repente um espírito de um mundo superior, que perispírito ele vai tomar quando ele chegar aqui? Vamos lá. É necessário que eles se revistam da vossa matéria, como já dissemos. Quando vocês forem ler algumas histórias do Chico, dos livros, das obras que vocês vão ler, vocês vão perceber que até mesmo alguns espíritos que estão mais elevados, que já não estão nem na colônia Nosso Lar, quando vão para a colônia Nosso Lar, elas se revestem de um perispírito mais denso para poder entrar na colônia Nosso Lar. Então, esse respeito, e eu acho que é claro, né, é compatível a cada mundo, ele existe, né? Além de eu achar que é uma coisa super... Então, vamos lá, gente. Na questão Giovana, 10... posso fazer uma pergunta rápida? Claro. Além da substância desse perispírito alterar conforme o mundo que o espírito está visitando, a forma também muda. Por exemplo, quando vem para a Terra, fica como ser humano. Quando vai para um outro mundo, é outro ser.
e assim Exatamente. sucessivamente? Vamos supor, se você já evoluiu o suficiente para não estar mais numa colônia espiritual, em uma determinada colônia espiritual, vamos supor que você evoluiu e você vai para um mundo, porque a gente vai evoluindo, você vai ver a classificação dos espíritos e você vai entender bem isso lá na frente. Nós vamos evoluindo. Se nós vamos evoluindo, lembra que a gente falou na nossa aula que tudo vai se tornando mais sutil? Então, é sutil para os olhos dele, para a gente, é uma coisa que a gente nem passa aos nossos sentidos, nós comentamos isso, que a gente não consegue ver, mas existem outros mundos que é tão sutil que não tem nem essa necessidade mais da matéria, que a gente tem essa necessidade da matéria, do palpável, né? Então, se ele vai para um mundo superior, ele vai ter um outro perispírito muito mais leve. E se ele vai sair de lá de uma posição para poder ajudar alguma situação, que veja, se ele está em algum outro mundo muito superior, ele vem ajudar aqui, vocês concordam que é uma questão de ordem muito grande? É necessário que ele se revista do mesmo perispírito, com a mesma substância, com o mesmo molde que a gente tem aqui, para que ele possa entrar aqui. E na hora eles sentem isso. André Luiz, quando ele vai fazer socorro nas zonas mais inferiores, ele relata isso, que eles sentiam o corpo mais pesado. Principalmente naquele livro Libertação, né, Samantha, que a gente leu. Eles vão numa zona mais inferior e eles falam que eles sentiam muito pesado. Por quê? Porque eles já não estavam mais acostumados com aquele perispírito. Mas eles precisam entrar daquela maneira ali, para não serem vistos. Tá bem? Tá ótimo, obrigada. Vamos lá. O perispírito, ou o corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Olha, ele já vem dar uma dica para a gente, que ele vem da onde? Do fluido cósmico universal, que é modificado para compor o perispírito. Né? Isso daí eu acho que já ficou bem claro para vocês. O vegetal, ele tem um fluido cósmico, ele tem um fluido vital diferente de uma pedra, de qualquer outra coisa. Tudo é modificado. Tudo é modificado. E aqui ele vem dizer que é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. Ele vem de lá, do fluido cósmico, e é modificado. E é uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Ou seja, porque é o espírito, é o perispírito que vai animar essa matéria. Porque senão, lembra que a gente falou, seria o quê? Uma massa encefálica. Então, ele vai animar essa matéria, ele vai dar inteligência. Ele vai fazer o quê também? Ele vai animar os órgãos, os principais órgãos, o fluido cósmico. Então, o que é importante, né? Lembra que a Samantha falou? É dado uma quantidade de fluido cósmico, de fluido vital, para cada um, para compor o tempo que ele vai ficar aqui na Terra. E é esse fluido cósmico, esse fluido vital, que vai animar essa matéria. E de onde vem esse fluido vital? Tudo se origina lá do fluido cósmico universal, que é modificado para ajudar a gente a dar vitalidade nos órgãos, trazer a inteligência, compor o nosso cérebro, deixar ele vivo, com todas as terminações nervosas funcionando para que a gente possa pensar, agir. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho do processo mental, né? No processo, eu não posso trazer todas as características do perispírito aqui, porque não daria para fazer tudo em uma aula. E também que vocês vão estudar muito sobre os perispíritos, sobre as propriedades, elasticidade, tudo. Tem uma aula bem aí completa que vocês vão estudar lá na frente, até mesmo nesse livro. Mas acontece que a gente tem que ir devagar. E hoje o que eu trouxe é isso aqui que é o mais importante, para a gente se conectar também com essa questão comportamental do que é nosso.
Ele vem dizer nesse livro, o progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. Aí eu vou falar aqui para vocês dessa história do pai que pragueja o filho. Acho que a Samanta vai lembrar. Esse rapaz, ele estava numa zona umbralina e André Luiz questiona porque ele tinha aquele braço todo ressequido, como um galho de uma árvore. E o mentor espiritual ele começa a relatar que ele tinha um problema muito sério, enquanto encarnado, com a bebida. Então, ele saía à noite, ele bebia, e o pai questionou ele que ele estava chegando muito tarde em casa e que ele não poderia estar chegando àquele horário, bebendo daquele jeito. E o rapaz pegou e deu um tapa na cara do pai. Ele bateu no rosto do pai. E o pai jogou uma praga nele. Falou, praguejou, falou: o seu braço vai secar, seu filho ingrato. E ele fica muito sentido, o pai. No mesmo dia que ele deu o tapa no rosto do pai, ele sai à noite para beber mais. E bebeu bastante. E aí, o bonde atropela ele. E quando o bonde atropela ele, o braço dele é amputado. Ele vive mais alguns anos, tudo bem, mas quando ele desencarna, o que acontece? Ele se via numa condição daquele braço seco, igual um galho, como o pai falou. Por que é que ele ficou assim? Eu quero que vocês me respondam. Isso ficou marcado na consciência dele, Por quê? No perispírito? Por quê? Vamos lá, Joá. Pode abrir a câmera e falar. Acho que porque ele ficou depois de ter ouvido isso, ficou marcado, tipo, na mente dele, ele ficou imaginando isso e eu acho que isso foi Ficou transferido marcado para na o espírito. consciência dele. Por que ficou marcado? Isso a gente já sabe que ficou. A energia que foi ali Por que ficou proferida essa pelo pai. energia, Viviane? Oi, posso tentar? Pode, Rodrigo, vamos lá. Eu acho que o perispírito dele tomou a última forma que o corpo material dele estava naquele orbe Mas que por formava o que, perispírito. por que que ele mentalizou essa forma de um galho seco no braço? Ah, um galho seco. Não sei. Por quê? O pai dele proferiu aquelas palavras e ele marcou aquilo na consciência dele, dentro do perispírito dele. Ninguém mais quer falar? Eu vou falar, tá bom? Tudo bem? Ajuda. Então, aqui traz para a gente uma nota comportamental do quê? Por que isso? Porque ele se sentia culpado, porque ele bateu no rosto do pai dele. A culpa, o medo, o ódio, a raiva, o orgulho, o egoísmo, tudo isso são motivos da nossa queda. São as principais coisas que levam à nossa queda. E nesse caso, esse rapaz, ele plasmou aquele galho seco no braço dele, porque ele achava que ele tinha culpa, porque ele bateu no pai. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida? O que a gente faz quando a gente está ensinando os nossos filhos? O poder que tem a nossa palavra sobre os outros. Vocês entenderam? Até que ponto aquela pessoa está entendendo que você está naquele momento de raiva e ela não vai levar aquilo para a vida dela?
Qual é o nosso comportamento quando a gente vai ensinar alguém, ajudar alguém? E aí você pega e fala, nossa, mas essa pessoa é burra pra caramba. Não é? Então, para a gente pensar que muitas vezes as palavras têm poder. E é esse poder, quando a gente fala essa frase, está aqui. Às vezes as pessoas levam meses, dias, anos para perceber que aquele comportamento foi de um momento que ele já evoluiu, que ele não precisa carregar mais nada daquilo. Entenderam? Então vamos lá. Sim. Bom, né? Então vamos lá. Na questão 95, ele vem falar do envoltório semimaterial. Ele pergunta: o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Ele quer saber se tem várias formas. E ele vem dizer que sim, uma forma ao arbítrio do espírito, ou seja, o espírito, ele tem a liberdade de dar a forma de uma outra vida, se ele quiser. Se eu me recordar de uma outra vida, eu posso tomar a forma do meu perispírito de uma outra encarnação. Mas isso vai ser de maneira imediata, logo quando a gente desencarna? Não, né? Depois de um tempo. E é assim que ele vos aparece algumas vezes. Seja nos sonhos, seja no estado de vigília, quando a gente está acordado, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Ou seja, você pode se tornar visível. Tanto é que tem pessoas que veem, né? Algumas pessoas já viram perispírito, não é mais espírito, a gente já entendeu, né? Então, tem pessoas que vê o perispírito da outra. Nossa, eu vi um espírito, eu vi... Então, ele é visível, ele pode se tornar visível, desde que você também tenha, naquele momento, o canal para ver. O que é permitido? Por que a espiritualidade está mostrando aquilo? Para você sentir confiança naquilo que você está estudando, naquilo que você está vendo. Tá bem? Então, vamos lá. E aqui... Giovana, Oi, amor. Giovana, eu tenho uma dúvida. Essa forma, né, que você falou, que, né, pode adquirir formas diferentes, mas isso só é possível depois do desencarne. Em desdobramento, no sono, não. Por exemplo, se eu. ele for muito evoluído, né? Se ele Ah, tiver tá, um tá. entendimento, ele de repente ele pode se ver em uma outra vida, Tá né? bom. E aí ele Tá. vê do jeito que ele era, ele fala, nossa, mas eu era tão diferente, mas eu Uhum. sentia que era eu. Então ele Uhum. conseguiu Tá. se ver em uma outra vida, ele conseguiu ver esse Tá. perispírito de uma outra vida. Tá. O perispírito é ainda um corpo organizado, ou seja, ele tem forma. O molde fundamental da existência para o homem subsiste, além do sepulcro. Ou seja, além do sepulcro, essa forma, ela existe depois que a gente venha morrer, que foi aquilo que você perguntou. Demorando-se na região que lhe é própria. O que vocês entenderam com isso? Demorando-se na região que lhe é própria. Ou seja, por que aquele rapaz ficou com aquele braço lá seco esperando um tempão? Por quê? Porque ele carregava a culpa. Então, muito do que a gente faz aqui é o que a gente vai se ver do outro lado. Para onde nós vamos? O que vai determinar o lugar que nós vamos? Ele poderia não ter tido essa culpa, ter se perdoado, ter trabalhado isso, ter tido um arrependimento, reparar de alguma maneira, porque não basta só se arrepender, tem que reparar também. E aí ele podia estar em uma outra condição. Foi feito isso? Não, não foi feito isso. Então ele se viu nessa condição. De conformidade com o peso específico. Ele fala, né, da região que lhe é própria, de conformidade com o peso específico. Ele vem falar do peso desse perispírito em relação aonde ele vai. Se ele vai para uma região mais densa, se ele vai para uma colônia espiritual. Tudo bem até aí?
Então, vamos lá. Ah, peraí que eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui que é bem interessante. Então, aqui a gente tem esse senhor numa cama e ele acaba de desencarnar, né? O que que a gente vê do lado direito? A gente vê do lado direito o perispírito no colo dessa senhora aqui, que recebe ele nos braços. Tudo bem? E a gente vê os irmãos aqui desse lado direito também, acompanhando esse processo de desencarne. E a gente percebe que tem aqui, ó, um cordão de prata ainda ligando. Vocês estão vendo o cordão de prata? Ligando o corpo físico ao perispírito. Por quê? Porque levam 72 horas para que esse cordão venha se dissolvendo aos poucos, vai se dissolvendo aos poucos, até cortar tudo. Que foi a aula que vocês também já viram. Tudo bem? Tudo bem? Giovana, eu estou um pouco confusa. E nesse momento, onde está o espírito? Está o perispírito? Está o corpo, matéria, cordão? O perispírito, o espírito, ele não tem forma. Lembra que a gente falou? Tá, Ele sim. não vai aparecer visível. Uhum. Tá bom? Mas ele está junto ao perispírito. Sim, ele está ali próximo. São Tá bom. 3. Ó, corpo físico, perispírito e espírito. Uhum. Tudo que o corpo físico sentir vai ser passado para quem? Para o perispírito. E o perispírito vai passar para quem? O espírito. Tudo bem? Até aí? Sim. Uhum, sim. Ficou claro? Obrigada. Sim, obrigada. Teoricamente, o espírito está dentro do perispírito? Não, ele não está dentro. Vocês perceberam? Naquela aula que eu dei, eu falei para vocês que eles são corpos distintos. Nós temos a matéria, o corpo físico, matéria, né? Perispírito e espírito. Giovana? Né? Um vai compor o outro. Espera só um pouquinho, Samantha. Um vai compor o outro. Tá bem? Eu não sei se é isso que você quis perguntar. É que com a pergunta da Vivi, que o espírito está próximo do perispírito, na minha cabeça era meio que o espírito está dentro do perispírito, que é fora. Posso falar, Giovana? Claro que pode. Tá, vamos lá. Imagina um abacate. Corta ele no meio, assim, bem no meio. Ele tem a casca, ele tem a massa, ele tem a semente. Espírito, perispírito, um do lado do outro. Ou você imagina uma cebola. Isso vocês vão estudar mais para frente, não é no básico 1, que além do corpo físico, a gente tem o corpo físico, perispírito, aí vai tendo mais umas outras coisas. A gente vai estudar mais para frente. Aí a gente dá o exemplo da cebola. Cada camada, uma coisa. Uma não está dentro da outra, porém todas estão acopladas, né? É muito ciência, gente. Se a gente lembrar daquela frase, não entra dentro de outro. Se a gente lembrar daquela frase que a gente estudava na época da escola, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. O Johari, é isso mesmo. O Johari disse assim, nesse discernimento, eu posso pensar numa boneca de Olinda, né? Aquelas bonequinhas que vão tendo uma dentro uma vai entrando dentro da outra. Isso uma dentro da outra, cada uma está no seu espaço. Eles não ocupam o mesmo espaço. Espírito, perispírito, corpo físico. Ok? Corpo físico, matéria. Perispírito é o liame que liga o corpo físico ao espírito. Ponto. Agora, se a gente voltar aqui nessa figura, né, Samantha, a gente consegue entender até melhor. Pensa assim, ó, aqui ele está deitado nessa cama.
Aí a gente tem aqui, ó, o cordão de prata que ainda está ligando, vai se dissolver em 72 horas. E ele está aqui aonde? Sentado, deitado no colo do outro espírito que veio acolher ele junto com essas pessoas aqui. Junto com esses outros espíritos aqui. Tudo bem? Sim, ficou claro. Obrigada. Então vamos lá. Vamos, tem mais ainda. Você vê como é bom a gente fazer pergunta, a gente ter o conhecimento, né? Gostei da parte do abacate, viu, Samantha? Então, vamos lá, desprendimento do perispírito. O estado moral da alma, é a causa principal que determina a maior ou a menor facilidade do desprendimento. Ou seja, como foram as suas atitudes em vida, isso vai facilitar o desprendimento do perispírito mais rápido ou não. A afinidade entre o corpo e o perispírito decorre no apego do espírito à matéria. O que isso quer dizer? Que quanto mais a gente fica apegado às coisas materiais, aos livros, ao carro, vocês vão ver lá no livro Voltei como o irmão Jacó ele era apegado aos livros dele, às coisas dele. Todo esse apego material dificulta o desprendimento desse perispírito com o corpo. Tudo bem? Então, é o meu carro, é o egoísmo, é o orgulho, é tudo meu, e eu, e eu, e eu, e eu. Realmente vai ficar difícil na hora de você se desprender. As suas atitudes, a culpa, o orgulho, tudo isso faz com que o espírito ele tenha muito mais dificuldade de se desprender desse corpo físico. Tudo bem? Chega ao máximo no homem que se concentra todas as suas preocupações da vida e nos prazeres materiais que ela oferece, e quase nula naquele cujo a alma purifica e se identifica por antecipação com a vida espiritual. Ou seja, é quase nulo essa preocupação quando você se purifica, quando você se identifica com a antecipação da vida espiritual. Ou seja, você não tem tanta dificuldade. E aí ele continua aqui no livro do Céu e Inferno. Com a lentidão e a dificuldade da separação resulta do grau de depuração e a desmaterialização da alma. Ou seja, tem um tempo para que isso aconteça. Não é a pessoa morreu, já sai e pronto. Então, né, gente, existe uma sequência, esse cordão de prata, ele vai se dissolvendo, né? Desmaterialização da alma depende de cada um tornar mais fácil ou mais penoso, agradável ou doloroso no momento de sua passagem. Ou seja, como nós vamos passar para o lado de lá é o que determina o que fazemos aqui. Nos corrigindo, reconhecendo que é o primeiro passo que a gente falou, né? Quando a gente tem algum defeito, alguma imperfeição. Então, reconhecer, mudar, trabalhar, insistir o máximo que puder, para que a gente tenha uma saída de corpo mais saudável. E aí ele vem dizer, também resulta que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação. Ou seja, você pode ter um perispírito mais leve. Ele vai se modificando a cada encarnação. Por quê? Porque você vai aprendendo, você vai melhorando as suas ações, se tornando uma pessoa melhor. Tudo com embasamento na parte moral do espírito. O veículo do perispírito, eu acho que eu já li esse. O veículo do perispírito, além do sepulcro, no plano extrafísico, ou quando reconstituído no berço avançado, segue vagarosamente da obscuridade para a luz. Ou seja, você sai
de uma região mais densa, quando a gente vai aprendendo e a gente vai melhorando, para caminho da luz. E tudo vai se tornando mais leve. Até quando você volta para cá, você pode ter um perispírito melhor. Tudo que nós fazemos não fica gravado no nosso perispírito? Nós não falamos isso na outra aula? Suicídio, roubo, trapaça. Então, vocês concordam que a partir do momento que vocês vão evoluindo, vocês vão encarnando com um perispírito melhor, sem essas coisas gravadas, essas imperfeições. Por isso que ele se torna um perispírito melhor durante as encarnações. Você vai vindo, vai se depurando, vai se depurando, vai se depurando. Quando você vem para cá, uma nova encarnação que você já depurou bastante, você tem um perispírito melhor do que 10 encarnações lá atrás. Ok? Ficou claro? Agora, se você só vai piorando também, a coisa também só vai piorando, né? Nele situamos a individualidade espiritual, ou seja, por isso que não dá para você falar que o perispírito é igual de todo mundo, né, gente? É individual, é uma evolução. Vamos lá, agora a gente vai falar da classificação dos espíritos. Na questão 96, os espíritos são todos iguais ou existem entre eles alguma hierarquia? E ele vem dizer, são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. E na questão 97, há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? E eles dizem, é ilimitado o número dessas ordens. Então, aqui, só para vocês entenderem, ele está perguntando se existe uma ordem de graus de espírito. Ah, esse daqui é mais ou menos, esse é de um tanto, esse é assim, esse é assim. Não existe, é ilimitado. Mas Kardec, ele fez uma classificação para que a gente possa entender como que funciona essa classificação de espíritos. E aí a gente vai entender muito da gente quando a gente vê essa classificação também. Tudo bem? Alguma pergunta? Não, por enquanto. Não? Então vamos lá. Não, pode ir, Giovana. No chat também não. Tudo bem? Na questão 98, os espíritos na segunda ordem só têm o desejo do bem? Terão também o poder de fazer? Então, ele está falando da classificação dos espíritos da segunda ordem. Depois a gente vai ver que espíritos são esses. E os espíritos vêm dizer, eles têm esse poder de acordo com o grau da sua perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, e todos, entretanto, ainda têm provas a sofrer. Então, quando a gente vê, às vezes, assim, né, uma pessoa muito iluminada que passou pela Terra, que nem o Chico, ele era um homem bom, ele ajudou muito na questão da codificação espírita. Kardec fez toda a codificação espírita, mas e o Chico? Ele veio enraizar mais isso, ele veio trazer o amor, ele veio trazer com o exemplo dele, que caridade não se cobra, ele veio trazer tantas outras coisas, né? Consolou tantas mães, mas será que ele era perfeito? Não, ele ainda tinha as questões dele. Mas ele vai se depurando cada vez mais em cada encarnação, em cada mundo, né? Aí a trajetória é de cada um. Questão 99. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente mal? E ele vem dizer que não. Uns não fazem bem nem fazem mal. Ou seja, você está achando que porque ele é de terceira ordem, ele só faz o mal.
Outros, ao contrário, se comprazem do mal e ficam satisfeitos quando encontram uma ocasião para praticar. Ou seja, quem é essa ocasião? Eles encontram uma ocasião para fazer o mal. Que ocasião é essa? Alguém pode me responder? Enquanto eu pego meu óculos? E Samantha dá uma olhadinha? Eu acho que é quando a pessoa permite que, né, ela abre o canal para que isso aconteça. Não tem não, viu, Giovana? Tá aqui. Então, vamos lá, que momento é esse daqui, gente? Pode falar, Vaninha. André? Eu acho que é a partir do seu padrão de vibração. Exatamente. Quando a gente se conecta, os nossos pensamentos, e aí eles ficam ali, ó, só esperando para encontrar uma ocasião para praticar o mal. Nos intuindo, vai lá falar mal do outro, briga, discute. E se a gente trouxer isso para a nossa vida pessoal, esses grupos de WhatsApp, essas conversas que a gente às vezes tem tão, né? Então, para a gente parar, analisar, pensar, tudo que a gente faz, ponderar, será que eu não estou sendo influenciada? Puxa, eu estava tão calma até agora, eu peguei esse celular aqui, eu já comecei a ficar nervosa. Não, então eu não vou responder. Amanhã eu falo com essa pessoa. O pensamento muda. Peraí, gente. Ainda, peraí, deixa eu só minimizar, que senão não consigo ler. Há ainda espíritos levianos ou estouvados. O que é esse estouvados? É uma linguagem bem antiga, né, gente? Mas é que estava lá, eu trouxe. São, porque vocês podem encontrar também essa linguagem aí no livro de vocês. Esses espíritos estouvados são aqueles espíritos que atrapalham a vida dos outros. São travessos, malignos, que se comprazem mais na malícia do que na maldade. Ou seja, eles são maliciosos, mas eles não são aqueles espírito maldoso, né? Quer dizer, tem uma maldade? Tem, mas não é aquela coisa tão, tão maligna, né? Encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades, das quais se riem. Ou seja, isso daqui, se a gente trouxer, né, Samantha, para o nosso dia a dia, no centro espírita, é para a gente parar para pensar em espíritos que enganam a gente, que riem da nossa cara, porque eles chegam ali numa sessão mediúnica e às vezes o médium fica se achando que está recebendo o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que está recebendo Chico Xavier, e eles dão risada da sua cara, porque eles não se sustentam por muito tempo naquela mentira. E a gente não pode dar vazão para isso. E como que a gente faz para não dar vazão para isso? Sendo humilde. Tanto na sua mediunidade, nossa, eu estou conseguindo dar bastante passividade, minha mediunidade está abrindo, faça oração, peça para Jesus para que você consiga se conectar cada vez mais, mas não faça disso um instrumento de vaidade. Porque eles vêm, eles te testam. Numa sessão mediúnica, muitas vezes, eles até chegam e desmoralizam a pessoa ali. Você está falando ali do fulano, mas o que você fez lá na sua casa que você brigou, que você discutiu? Porque eles acompanham a gente muito antes de uma reunião mediúnica. Né? A gente nunca sabe, então, né? E eles pegam a gente, né? De surpresa. Até mesmo numa doutrinação, você não perdoa o seu irmão, o que você está falando de perdão aqui para a gente? Então, é a gente tentar se reformar o quanto antes, porque a gente tem tempo para estudar e tem tempo para entender. Tá bem? E a gente vai colocando os espíritos aqui e a gente vai explicando. Fluido perispiritual, nossa, gente, eu de óculos estou lendo outra coisa. O fluido perispiritual é, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria.
Durante sua união com o corpo, é o veículo de seu pensamento para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, os quais se agitam sob o impulso de sua vontade. Ele vem dizer que a sua união dos três, e o corpo, que é o veículo, e o pensamento, pensem que tudo que a gente pensa é aquilo que o André falou. A gente atrai. Está bem explicadinha aqui a questão. Vem dizer tudo que a gente precisa. Gente, será que eu... Ah, tá aqui. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição de espíritos puros. Na segunda ordem, estão os que chegaram no meio da escala. Então, é como se fosse uma escala. O desejo do bem e a sua preocupação. E na terceira ordem? Na terceira ordem, os que estão ainda na base da escala, ou seja, lá embaixo, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e de todas as más paixões que lhes retardam o desenvolvimento. Quais são essas paixões? A bebida, o cigarro, o jogo, o sexo em demasia, tudo que gera um desequilíbrio pode fazer com que a pessoa tenha uma queda. Tá bem? Ó, todas essas questões, essa classificação está lá no Livro dos Espíritos. Na questão 102, vamos lá, vem falar do 10º grupo. São inclinados ao mal e fazem... Olha, veja bem, ó, esse daqui ele está falando de um subgrupo, ele dividiu e classificou, vocês lembram? Para que a gente possa entender cada um. São inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações, ou seja, o mal é uma preocupação para que ele possa fazer. O que eu vou fazer de ruim para aquela pessoa? Linguagem grosseira, frívola, não se mantém muito tempo em uma conversação produtiva. Então, vamos parar para a gente pensar também uma coisa? Quando vocês vão em algum lugar e vocês acham que aquele lugar é super evoluído, que os médiums ali dão consulta espiritual, cobram, e aí ele começa a falar, o espírito que está ali com aquela pessoa, ele começa a falar de que maneira? Ele começa a falar do seu namorado, como se ele não prestasse, da sua namorada, que fosse uma... Começa a fazer juízo de valores. A gente não precisa citar aqui nenhuma palavra feia, mas começa a fazer juízo de valores das pessoas. Vocês acham que vocês estão num lugar bom? Observem a linguagem. Um espírito evoluído vai usar uma linguagem assim, frívola, palavras grosseiras? Então, já começa que a gente começa a se educar, a prestar atenção nos lugares que vocês vão. De repente, você foi lá para conhecer, uma amiga falou, não, vamos que o lugar é bom. Tudo bem, eu vou. Aí você entra lá e começa a perceber a linguagem, a forma de falar. É isso, gente. Apegam-se em homens fracos, pois estes estão mais sugestivos. Fracos em que sentido? Homens, quando ele diz, é no geral, mulher, homem, mas em que sentido? São pessoas que estão sempre ligadas a pensamentos ruins, palavras, palavrão, um monte de coisa que já não condiz mais. Vai chegando um dado momento que agora vocês estão estudando e algumas coisas que a gente faz, nós mesmos vamos percebendo que já não cabe mais aquele comportamento em nós, pelo ensinamento e por tudo que a gente vai aprendendo. E ficam satisfeitos em prejudicar as pessoas. Para vocês sentirem, né? E aí ele vem falar do 10º subgrupo. Tem ódio do bem, fazem o mal por prazer. Quando encarnados, inclinam-se em todos os vícios que as paixões vis e degradantes geram. A sensualidade, a crueldade, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Então,
Todos esses sentimentos faz parte de espíritos desse grupo. A pessoa é cruel, não pensa nos outros, é a falta de amor pelo próximo. Hipocrisia, você faz uma coisa, quando você vira as costas, você faz outra. Os ignorantes, zombeteiros, eu acho que todo mundo sabe, né? Zombeteiros é aqueles que eles ficam rindo de vocês. Procuram fazer coisas, às vezes some uma coisa aqui, você vai procurar e você não acha, e a coisa está ali do seu lado, ninguém pôs a mão, não houve nenhuma movimentação. Eles usam falsos nomes, então numa mesa, por exemplo, enquanto você está trabalhando ali, eles chegam lá e vocês vão ver no livro Valério um caso de obsessão, vocês vão ver em outras obras também, como eles usam nomes falsos. Ah, eu sou Jesus, eu vou falar que eu sou Jesus. Ah, eu sou o fulano de tal. Só que eles não se sustentam, se o médium for um bom doutrinador, eles não se sustentam por muito tempo. Então, é o conhecimento de vocês que vai fazer com que vocês diferenciem esses espíritos, de bons ou não. Por isso vocês estão fazendo um curso de 6 anos, lendo livros, fazendo prova, para que vocês não se deixem enganar. Vocês podem me perguntar agora, Giovana, como que eu sei que um espírito ele é realmente um ignorante, um zombeteiro? Como que eu sei? Agora vocês já sabem identificar. Chega num lugar agora e assiste uma palestra e, de repente, ali tem uma mesa de sessão aberta, as pessoas começam a falar palavrão, a falar alto, o médium não tem controle dele. Por isso vocês estudam, para que vocês possam identificar essa classificação. Falam a verdade do outro sem se preocupar com a dor, ou seja, eu sei que você tem um problema, você tem uma questão com você com bebida, com álcool, com droga, com homossexualidade, e eu venho colocar isso a público, sem se preocupar se você vai sofrer ou não. Eu quero mais é te ofender. Então, esse é o 9º subgrupo. Eles são muito levianos. Aí ele vem falar aqui dos pseudo-sábios. Esse grupo pseudo-sábios é o 8º grupo. E ele vem falar que ele traz conhecimento, acreditam saber muito. Agora vocês vão prestar atenção. Acreditam saber muito. E podem induzir a pessoa ao erro, mas não são preconceituosos. Inveja, ciúme, orgulho e presunção. Agora vamos lá. Vocês conhecem tanta gente inteligente, assistem tanta palestra na internet, mas vamos supor, se vocês verem uma pessoa que vocês consideram ali, nós temos essa mania de endeusar as pessoas. Não, mas o fulano disse que é assim. Mas ele dá aula, ele faz palestra, ele faz isso. Essa pessoa aqui, nossa, eu vi ele em todos os rádios, então ele está defendendo essa questão, então eu apoio. E o seu pensamento? E o seu discernimento em avaliar o bem e o mal? A gente não deve se deixar se envolver por nada. É muito importante ter esse discernimento, porque às vezes pessoas inteligentes demais levam o outro a cometer um erro, induz a pessoa a ser injusta com outra. Então a gente tem que prestar atenção, porque às vezes a gente vai pedir conselho por uma pessoa dessa, porque a gente julga inteligente, e ela joga um contra o outro. Ser inteligente é uma coisa, ser sábio leva um pouco mais de tempo. Então, vamos lá? Agora a gente vai falar do 7º subgrupo. Nem são bastante bons para fazerem o bem e nem bastante mal para fazerem o mal. Tem uma tendência tanto para um quanto para outro. E não se elevam sob condição vulgar à humanidade.
quer pela moral ou pela inteligência. Apegam-se em coisas deste mundo, saudosos e suas grosseiras alegrias. Ou seja, quando eles partem, eles ficam lembrando da vida boa que eles tinham, das festas que eles iam, do que eles comiam, do que eles faziam. Então, essa é a questão do sétimo subgrupo. São apegos às coisas materiais, aquele mundo que eles tinham tão fútil, tão vazio. E aqui, essa questão aqui dos batedores e os perturbadores. Eles se manifestam frequentemente sua presença por sensíveis e físicos, como golpes, batidas, deslocamento anormal, corpos sólidos do ar e etc. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem fazia as mesas girantes? Quem é que giravam as mesas? Quem faziam as mesas girarem? Vamos lá? Os batedores e perturbadores, né? Exatamente. Eram os batedores e os perturbadores. Esses fenômenos, eles eram importantes naquela época, por quê? Para se fazer valer que existia algo além. As mesas giravam. Lembra que vocês estudavam lá de Kardec? Agora tudo vai se encontrando. As mesas girantes. Quem giravam aquelas mesas? Vocês não perguntaram lá na aula, na hora que a gente falou do codificador, né? Mas são esses espíritos, batedores e perturbadores. Eles estão aqui nessa classificação. Predominância dos espíritos sobre a matéria, ou seja, o espírito sobre a matéria, não a matéria sobre o espírito. Capacidade de fazer o bem, eles têm a capacidade de fazer o bem. Não estão totalmente desmaterializados, esse daqui são os espíritos bons, tá? Eles têm a capacidade de fazer o bem, não estão totalmente desmaterializados, não é só porque eles são bons, porque eles já alcançaram ali toda a plenitude, toda a luz. Ainda conservam hábitos, manias, não fosse isso, seriam perfeitos. Os hábitos de dar risada alto, algumas coisas que a gente tem, às vezes com bebida, com comida. Então, são esses maus hábitos que a gente ainda... e que precisam ser trabalhados. Para vocês verem que essa classificação aqui é de espírito bons e todo mundo precisa alcançar. Aí ele continua falando dos bons. Felizes pelo bem que praticam e pelo mal que impedem. Ora, agora eu pergunto para vocês, se eles são felizes pelo bem que praticam, quando vocês fazem um pedido para serem ajudados, quem está evoluindo? Eles ainda não têm aqui, ó, vícios, não fossem as manias, seriam perfeitos. Eles não estão querendo ainda alcançar a luz? Então, quem está ajudando vocês? Com que prazer esses espíritos praticam o bem? Alguém sabe me dizer? É difícil para eles fazerem o bem? Para evoluírem também? Para eles evoluírem, sim, mas com que prazer eles fazem isso? Para evoluir, tudo bem, mas eles fazem com muita disposição, Fábio. Ou seja, eles fazem com vontade. Tudo que é possível fazer por nós, eles vão fazer, respeitando a vontade divina, né? Nem tudo que a gente pede é bom para a gente. Tudo bem? Encarnados não sentem ciúmes. Essa classificação de espírito, quando estão aqui na Terra, são pessoas que não sentem ciúmes, inveja e fazem o bem pelo bem. Não querem coisa nenhuma em troca. E aí, essa classificação, que é o 5º subgrupo, já está acabando, tá, gente? Sua qualidade dominante é a bondade. Gostam de prestar serviços aos homens e de protegê-los, mas o seu saber é limitado. O que isso quer dizer? O seu saber é limitado, mas ele gosta
de prestar serviço para o homem, de protegê-lo. Isso quer dizer que ele se desenvolveu mais na parte moral. E na parte intelectual? Terão outras vidas, ele também vai se desenvolver. Mas olha que bom. E se ele vem dizer que ele vem ajudar os homens, que eles gostam de prestar serviço para ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade, um emprego, um aconselhamento, a gente não sabe se tem algum espírito envolvido ali, de repente, em uma determinada situação, é porque eles também querem evoluir. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral do que no sentido intelectual. E aí a gente tem aqui esse outro subgrupo, que é os científicos. São as pessoas que estudam mais, então estão com o seu intelecto adiante, mas não estão com a parte moral tão desenvolvida. Então vamos ver como eles estão. O que especialmente os distingue é a amplitude de conhecimentos. Ou seja, lá eles não eram tão inteligentes. Aqui, esses já são muito inteligentes. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as morais do que com as científicas, para as quais têm mais aptidão, mas só encaram a ciência pela sua utilidade, livre das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Ou seja, eles não vão fazer mal para ninguém, mas eles vão praticar aquela ciência, eles não querem nem saber, eles não estão preocupados com a parte moral. Aí ele vem falar aqui dos espíritos do terceiro grupo. Caracteriza-se pelas qualidades morais de ordem elevada, que eles são mais elevados. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que permite julgar com precisão os homens e as coisas. Ou seja, ali já vai unindo um pouco mais, tanto a parte intelectual como a parte moral. E aí a gente tem que fazer um link com os mundos mais elevados. Cláudia, se você puder tirar seu áudio, se a gente parar para pensar nos mundos mais elevados, esse tipo, é onde vai habitar esses homens. E aí ele vem falar de superiores, do segundo subgrupo. Então, a gente tem ali, ó, esse daqui, estão já em mundos um pouco mais elevados. Agora, esse daqui superior, ele tem uma característica um pouco mais, assim, mais encorpada. Em que sentido? Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem só transpira benevolência. Sua superioridade os torna mais que os outros, aptos a proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é dado a conhecer. Então, aqui a gente está falando de uma classe de espírito bem mais evoluído, que já une tudo, ciência, sabedoria, bondade. E aí, quando a gente fala desse terceiro grupo de nível superior, a gente vai falar um pouco mais de espíritos mais elevados, que vão cocriar, que vão trabalhar para a transformação dos mundos, comunicam-se voluntariamente com os que procuram boa-fé. Agora, vamos lá prestar atenção. Esses espíritos superiores do terceiro subgrupo, eles se comunicam com pessoas que procuram boa-fé. Ou seja, se você está aberto para poder trabalhar numa sessão mediúnica e você está fazendo um trabalho ali bem bacana, estudando, se entregando, quem é que vai querer se aproximar de vocês? Esses espíritos.
Deu para entender? E aí, Sim. ele vai dizendo assim, mas eles afastam-se dos que são movidos apenas pela curiosidade. O que isso quer dizer? Quando você vai numa sessão mediúnica e você não quer aprender, você só quer ver se o copo vai levantar, você quer ver quem vai dar passividade. Nossa, o cara ali, eles vão se aproximar de vocês? Ah, eu quero ver se eu consigo dar passividade para o fulano de tal, se eu consigo fazer uma psicografia. Isso é curiosidade. Então, esses espíritos bons, eles só vão se conectar quem fala de boa fé. O que vier aqui, ó, eu estou pronto. O trabalho está aqui, eu vou dar passividade, eu vou dar um passe, eu vou fazer uma doutrina. Você está pronta para o trabalho. Pro trabalho. Sem escolher, sem ficar falando mal do outro. Será que ele recebeu mesmo aquele espírito? É isso, gente. Não é difícil da gente colocar isso na vida que vocês vão começar, no caminho que vocês vão começar a trilhar. Características gerais dos puros. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Essa é uma classe mais elevada, né, de espíritos. Percorrem todos os graus da escala que se despojaram de todas as impurezas da matéria. Percorrem todos os graus da escala, ou seja, eles percorreram todo o degrau da escala, desde lá de trás, daqueles que a gente falou, até aqui. E se despojaram, se libertaram de todas essas impurezas da matéria. Da parte material, da mentira, da raiva, do ódio, da enganação, da hipocrisia. Eles já se despojaram, eles estão puros, limpos, havendo atingido a soma das perfeições de que é suscetível a criatura. Não tem mais provas, nem expiações a sofrer. Mas eles vão ficar lá numa boa? Não. Entretanto, mais sujeitos à encarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Mas aí é que está, esses espíritos trabalham, e trabalham muito. Porque não é porque você atingiu a perfeição que você vai ficar numa boa. Gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades e nem às vicissitudes da vida material. Eles não necessitam do que a gente precisa, de carro, mas essa felicidade não é uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. Ou seja, você não vai ficar ali naquela perpetuando a sua própria luz, você vai ajudar quem precisa. São os mensageiros e os ministros de Deus, cuja as ordens executam para a manutenção da harmonia universal e dirigem todos os... E eu acho que eu comi aqui uma palavra. Eles dirigem todos os orbes, os planetas, ou seja, eles vão ajudar na formação dos mundos. São os espíritos mais puros. Então, vocês acham que eles têm pouco trabalho? Claro que não, né, gente? Ninguém fica lá exalando a própria luz por si só. Pode falar, Rodrigo. Os espíritos crísticos, eles se classificam nessa primeira ordem ou seria uma classificação separada? Nesse grupo único aqui, nesse grupo único. Eu acho que tem mais um, peraí. É esse mesmo. Esse aqui, nesse grupo único aqui. E vamos ver aqui o que ele fala também, Rodrigo. Espera só um pouquinho. Espíritos que lhes são inferiores ajudam-nos a se aperfeiçoarem. Ou seja, sabe aqueles espíritos que estão ainda tentando subir, tentando cumprir com as suas missões? São espíritos que eles vão ajudar a cumprir com a missão. Em qualquer planeta. Se você está no planeta Terra, se você está em outro planeta. Essa classificação
de espíritos vai ajudar os outros a cumprirem com as suas missões. Assistir os homens nas suas angústias, incitá-los ao bem ou à expiação de faltas que distanciam a felicidade suprema. Às vezes tem provas que o homem ele não consegue superar, mas ele precisa de uma ajuda. E esses espíritos, eles vão ajudar a gente. E para eles é uma ocupação agradável. São às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos e serafins, que é o que você perguntou, se é uma ordem de espírito mais crístico. Tudo bem? Tem alguma pergunta? Esse é o máximo de Jesus. evolução? Oi? Pode falar, Johat. O Johan quer saber se esse é o grau máximo de evolução. Não, não podemos afirmar isso. É porque a gente classificou, né, Samanta, que tem uma classificação, ele deu uma base para a gente, né? Uma base didática, né? E Cristo é um espírito crístico, né? Nós aprendemos isso na nossa primeira aula. E ele tem... Na Terra, foi o espírito mais evoluído que passou por aqui. Um espírito que cria, né? Um planeta é bem evoluído, né? Co-criador, né? São espíritos co-criador, né? Exatamente. E você percebe que essa classificação de espírito mais evoluída, né? Que é a última, eu acho que é isso mesmo, né? É isso mesmo, gente. Mas só para tirar uma dúvida aqui, como ele fala aqui, ó, são às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins, não é a classificação de um espírito crístico, tá? Arcanjos, anjos e serafins são dados aos espíritos superiores, mas que não têm a evolução de Cristo ainda. Mas você vê, Ou seja, tem um grau acima desse grupo, dessa primeira ordem. Sim, que seriam Jesus. os espíritos crísticos. Sim. Aí é a evolução, né, Rodrigo? Se a gente for para pensar, eles vão para uma missão, eles vão se saindo bem, e cada vez mais eles vão atingindo a perfeição. Aí se você fala assim, mas eu posso chegar lá? Eu não sei se eu consigo, né? Mas todos os espíritos foram criados, todos foram criados para isso. Exatamente. Para evoluir. Eu estou na estrada. Eu estou na pista, né, Samanta? Estamos na pista. Estamos na pista aí. Mas Deus criou todos com o mesmo destino, tá? Exatamente. Você vai evoluir, quer você queira, quer não. Eu achei legal que na aula também vocês... Oi? Eu achei legal que na aula também vocês falaram que o conhecimento tem um limite, né, do que nos é dado. Eu achei essa questão do que está acima da perfeição não é da nossa compreensão, né? Tá lá no começo do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos. A gente não consegue compreender Deus, né? Não. Nos falta sentido. Agora você concorda com uma coisa, Rodrigo? Quanto mais evoluído é a classificação dos espíritos, mais próximo a gente consegue entender o que foi Jesus, o que foi Cristo. Se a gente está numa ordem assim de espírito aqui, ó, que nem essa daqui, vamos supor, né? Esse primeiro grupo aqui dos espíritos puros, né? Você consegue entender essa última ordem. E essa última ordem já consegue entender o que chega mais perto de tudo, assim, né? Tão crístico. Então, esse entendimento vai sendo dado à medida que nós vamos evoluindo. Então, agora fica claro os ensinamentos de lá de trás que a gente trouxe até aqui para vocês. Quando a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo imaginar um pouco, né, Samanta? Mas assim, a gente que nem o Rodrigo falou, a gente tá um pouco longe de compreender, e aí fala assim, nossa, mas a gente já compreende.
É Não, só a gente ver quais são as nossas reações quando nós estamos passando pelas turbulências. exato. Aí, exatamente na hora da turbulência, é que você vai ver o seu grau de evolução. Se você Pisa vai no calo, questionar, se você vai Samanta. xingar, se você vai maldizer ou se você vai ter fé, né? Seu grau de evolução é medido conforme você vai aprendendo a lidar com as situações que não estão da forma como você gostaria que estivessem. Porque Essa é nesse a último realidade. grupo, né, Samanta, se a gente for parar para pensar, nesse último grupo, ele reúne tudo: a bondade, a sabedoria, a benevolência, a inteligência. Ele reúne todas as qualidades. Uhum. Então, aí não vai ter mais assim, a pessoa te corta. Talvez você fala assim, oh, desculpa aí, né? Alguém te dá uma fechada no trânsito, ao invés de você xingar, você vai falar, oh, desculpa aí. Não é, É que Samanta? assim, um espírito desse, gente, se ele tiver entre nós, é só por missão, né? Ele não é alguém do nosso convívio. Quando um espírito desse desce no nosso planeta, é exatamente para nos ensinar a todos. A lição Com dele é certeza. mundial, né? Não é uma coisa específica, né? Nós fazemos coisas específicas, a gente ajuda alguém especificamente, a gente se desdobra com um propósito. Um espírito com essa evolução, ele vem pela humanidade, e não só por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, ele vem por todos, Vem porque ele ensinar vem por uma de uma maneira missão. Exatamente. O legado dele é que atingir a todos, né? Não um pequeno grupo, como nós ainda fazemos, porque nós conseguimos atingir grupos com as nossas ações, né? A gente não consegue atingir o mundo, a gente mal consegue atingir o nosso mundo interno. Então, mas isso é porque nós precisamos aprender. Eles já aprenderam, né? Eles já aprenderam a pensar em todo mundo de uma só vez. Nós estamos aprendendo. Então é isso, E pessoal. vamos aprender só lidando com pequenos grupos. Olha, eu posso dizer que o sol, enquanto a gente está aqui aprendendo, sentado na nossa cadeira, aqui nesse momento, né? Tá tarde, amanhã todo mundo tem que levantar cedo, mas a gente está se dispondo a um aprendizado, a gente está se abrindo para isso, e o sol também vem iluminar, para que a gente possa entender. E quem está sempre perto da gente? Jesus. É isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Como ela é bonita, né? Vamos lá, Samanta? Ninguém dormiu, não, né? É que é uma Não, classificação para Giovana. entender. Ó, você falando essas palavras bonitas, a minha Alexa começou a tocar sozinha aqui, viu? Tomei o maior susto. Juro, juro. Tomei o maior Olha, susto. eu te garanto que não tem Juro. nenhum batedor aqui. Ai, meu Deus. Mas então, gente, é isso, a gente se abrir para o conhecimento, entender, fazer um link com aquilo que a gente aprendeu lá atrás. Deu para entender essa evolução, né, Samanta? Dos mundos e de tudo mais, né? Eu falando aqui, o meu áudio fechando. Espírito, porque a gente vai entendendo quem vai compor um perispírito, como que é um perispírito, de que maneira é sutil um perispírito quando chega nessa última classificação que a gente falou. Entendeu, gente? Está É, longe dos nossos sentidos, a gente não consegue ter essa percepção. E é. aí, quando a gente falava lá Ainda atrás, não. ficava de uma maneira muito sutil, mas vocês vão linkando tudo com cada aula. Uhum, É isso. verdade. Vamos lá então, gente. Quem quer fazer a prece final? Ó, todo mundo fechando a câmera agora. Eu vou Ai, vocês são demais. Ó, quem tiver pelado aí com a câmera Ai, meu ligada, agora vai pai ter do que abrir, ó. Você céu. quer ver, ó? Vou chamar alguém aqui. Eu vou chamar o Rodrigo e vou chamar, sabe quem? Peraí. A Dani.
Viu? Rodrigo Cadê? e Dani, vamos lá? Quem vai fazer as vibrações? Vocês estão... Oi, tô aqui. Hã? Tô aqui. Ah, então tá bem. Quer fazer as vibrações ou a prece final, Rodrigo? Pode ser a prece final, ou as vibrações, o que Então, a Dani sobrou preferir. para a Dani as vibrações. A Dani e a princesinha aí, gente. Vamos lá, então, Antes, gente. eu estava com problema no microfone, você está me ouvindo agora? E a gente está te ouvindo, sim. Sim. Vamos aqui serenando os nossos corações, agradecendo ao nosso Divino Mestre, pedindo a Ele que conosco esteja, com a nossa irmã Dani, que fará por nós as vibrações, e em seguida o Rodrigo, que fará a prece de encerramento. Olha aqui, ó, Nina. Olha ali a mamãe, ó. Então, Gostosa! vamos... Está um pouco difícil a situação aqui no final da aula. É um pouco tumultuado para... Fica tranquila. Deixe vir a mim os pequeninos, já dizia Jesus. Meu amor, olha só. Vamos rezar? Então, vamos seguir, vamos fazer as vibrações para que as nossas orações finais, para que toda essa sintonia, essa energia que a gente está sentindo nesse momento, que ela possa ser direcionada. Então, né, vamos pensar nas criancinhas, os meus já estão nervosos aqui, que possa ir para as famílias com crianças, porque nós temos muitas famílias, situações de vulnerabilidade. Muitas crianças estão com uma família organizada, uma base familiar bem construída. Então, a gente sempre possa ter esse olhar para quem está precisando, não só para os nossos, mas para as crianças que estão aí no mundo. Eu acredito que todos nós somos responsáveis também, né? Não é só os nossos, que a gente lembre que somos todos irmãos, toda uma grande família. Então, que as vibrações vão para as famílias, para as crianças em vulnerabilidade, né? Em situação de vulnerabilidade, com dificuldades. A gente sabe que muitas famílias passando por situações, às vezes, de desemprego, tudo mais. Então, vou pedir pelas famílias. Que assim seja. Que assim seja, Dani. Muito obrigada, viu? Pode ir, Rodrigo. Obrigado, Dani. Vamos lá agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite de aprendizado. Que esses aprendizados venham a preencher nossos corações em direção à luz e ao amor de Jesus. Que nós possamos colocar em prática na remoção dos nossos sentimentos negativos que nos prendem à materialidade. Nos livre, Senhor, da inveja, do ódio, do ciúme, do orgulho, da arrogância, do egoísmo. E no lugar dessas emoções, nos preencha com amor, com caridade, com a paz, com a serenidade, qualquer sentimento que nos leve à prática do bem e ao caminho que o Senhor nos ensinou. Que essa aula seja aplicada todos os dias nas nossas vidas e nos prepare para uma semana próspera e com muita paz no coração. Que assim seja. Que assim Graças seja. a Muito Deus. obrigada, Graças a Rodrigo. Deus, graças a Gente, Deus. tenham um excelente final de semana e fiquem em paz. Beijinho, gente. Boa noite. Tchau, boa Boa noite. noite. Tchau, boa Obrigada. noite. Pessoal. Até a próxima Obrigada. aula. Boa noite, Boa gratidão a noite. todos. Boa noite. Oi, Giovana. O Johan, ele fez uma pergunta tão interessante, mas fica para a próxima aula. Ele perguntou se o perispírito deixa de existir conforme a gente vai evoluindo. E deixa mesmo, E né? deixa. Mas Nesse próximo ele não aula a conseguiu gente... responder, ele saiu. A gente vai, depois a gente passa, pessoal.
Tchau, Boa tchau, semana, Águida. beijo, tchau. Boa Boa noite. semana. Boa semana a todos. Pronto. Ai, acho que a Dani. Pronto, removi todo Sim. mundo. Pronto. Foi. Amiga, depois você vê quantas faltas tem a Renata e ela me passou a mensagem que eu te passei, mas acho que você já tinha entrado, aí você Eu não não viu. vi, Samantha. Você vai ver depois. É o seguinte, aquela moça, a Lilian, eu conversei com o Costa, ela não participou hoje ela já pode sair do grupo, tá? Se ela já Eu não acho que saiu, eu já. já tirei ela. Ah, tá. Hoje? Não, Você tirou aquele passada dia? tinha 5 faltas seguidas. Ah, é que são 6, né? Ah, é? 6. São Mas 6 ela falou que seguidos. não ia mesmo ficar assim. Não, tudo bem. O Costa tinha falado, se ela faltasse hoje, era para remover ela do grupo já, tá? Agora, Giovana, a gente só tem que ver a Stephanie e a Angélica. Eu vejo, deixa eu anotar aqui o nome, porque depois eu não lembro. Stephanie Eu vou marcar e no seu Angélica. zap para eu não esquecer, tá? Tá, tá. É a Stephanie e a Angélica. Elas estão faltando muito Tá bom. e não participa, né, de nada, então. Agora, meu amor, deixa eu te falar, tudo tá tão corrido para mim, Giovana. Vi que ontem eu nem fui para o Gende. Eu vou fazer janta ainda, mulher. Vai lá, Samantha. Então eu vou lá. Depois a gente Vai sim. conversa, Eu tá bom? cheguei aqui em cima da hora também, deu para fazer um macarrãozinho e só Não, eu não trabalhar na consegui mesa. fazer nada. Eu vou fazer agora. Imagina. Então, Aí mas você você, vai você no me... A8 ainda? Você vai no trabalho do A8, não vai, Samantha? Ou você Vou. Eu decidiu? conversei com a Débora. Esses Ah, dias eu cheguei tarde, não dava. E então, lá é 6:30, não adianta chegar depois. Você não vai é, entrar no trabalho mediúnico depois que na começa. metade, né? Aí, Giovana, Stephanie e Angélica, a gente vai precisar Tá ver bom. como é que a gente vai fazer com elas, tá bom? Sim, eu anotei aqui no seu Então zap tá, para meu eu não amor. esquecer. Vai lá. Beijo, Com minha. Deus. Tchau. Você Tchau. também. Tchau. Fala, filha. Secador de cabelo tá no banheiro. Não, não tá lá. Ó, não começa a gritar. Eu tô falando que não tá lá, não tô gritando, não tá lá. Então, tudo bem, vamos ser mais delicados.